The Walking Dead. Quando a gente escuta falar esse nome, pelo menos a maior parte, né, da população que não viveu em uma ilha deserta lembra logo dos zumbis, né? Essa série chegou no Brasil com muita força, mas ela era um sucesso nos HQ. Pouca gente sabe disso, né? Aos poucos, tanto o HQ como a série eles foram mudando drasticamente em nome de agendas, né? Comunismo, agenda colorida, e eles vão mudando o protagonismo dos personagens, mesmo que isso os desconstrua, né? Tipo, o que é desconstruir um personagem? Imagine você faz um personagem corajoso e de repente ele se torna covarde. Não faz sentido, porque o cara passa por um monte de problemas, né? E ele pode até morrer por essa coragem excessiva, mas nunca se tornar um covarde. Mas eles fazem esse tipo de coisa para dar vez a outros personagens que estão chegando agora. Ou às vezes até pior, transformando esses personagens em outras coisas. Então esse é o novo mundo que a gente vive. Pra você ter noção, né, e eu vou dar alguns spoilers aqui, na hora do spoiler eu vou avisar vocês, tá certo? Tanto no HQ como na série de TV, o que a gente vê é um Rick, né, o Rick Grimes é o personagem principal, um cara que é policial em uma cidade pequena, e ele acaba sofrendo um acidente, acorda em um hospital lotado de zumbi. Beleza. Não se passou-se muitos dias, mas a esposa dele já estava dando pro colega dele o Shane, o que não faz sentido. Nem no HQ, nem na série. Por quê? Porque o cara que vive em uma cidade pequena, como é o caso do Rick, ele tem uma vida mais pacata. Geralmente as pessoas já se conhecem, certo? É um namoro que às vezes evoluiu quando era infantil ou quando era adolescente, passou o tempo de mocidade, a pessoa ficou adulta ali e acabou casando. Isso é comum, né? Isso pode parecer louco numa cidade grande, mas é comum em cidade pequena. E era justamente isso que Rick era. Ele mesmo disse, eu nunca dei um tiro com a minha arma. De repente o cara fica em um hospital. A esposa diz que deixou ele lá, né, sozinho, porque estava lotado de zumbi, não tinha o que fazer, né? O Shane colocou, inclusive, na série, né, colocou uma maca lá para fechar. Mas veja, se isso é verdade, é óbvio que a mulher dele estaria de luto. Ela não iria sair dando para outro em uma semana ou duas. É óbvio que isso não aconteceria, né? Mas eles fazem isso em nome de uma lacração. Tanto é que eu tive acesso, eu li a 196 HQ, e eu li também os especiais, e entre os especiais eu encontrei a primeira versão da história, que era totalmente diferente. O que foi mandado para a editora mostrava um Rick dentro de casa com a esposa, assistindo TV, né, rotina comum de pessoas do interior. O cara trabalha o dia todo, à noite quando chega em casa, senta-se e vai assistir TV. Então tá lá o Rick assistindo com sua esposa, vendo o noticiário falando de zumbis. Não, zumbis estão aí, estão comendo carne e tal. E o Rick vê aquilo ali como mentira. Ele diz, olha, se isso realmente tivesse acontecendo, eles já teriam me chamado. E a mulher dele diz, olha, mas cara, esse repórter é sério, eu acho que não é mentira e tal. Quando de repente eles escutam umas batidas na porta. O Rick vai ver quem é, pensando que era alguém precisando de ajuda, que quebrou o carro ou algo do tipo, já que eles moram no interior. E aí quando ele abre a porta, ele é atacado por um zumbi. Precisa atirar no zumbi, ele consegue matar o zumbi, e aí ele vê que o que estava passando no noticiário era verdade. Como qualquer pessoa, né, numa situação dessa, se você visse as suas casas sendo invadidas, sua cidade sendo invadida, a pessoa já pensa em um lugar que fosse reforçado, que você pudesse viver, não é? E é o que Rick faz, ele pensa em um colégio. Então a meta inicial do Rick era pegar a família dele e ir para esse colégio. Não tinha esse negócio de traição, mas quando o cara manda essa história, que eles viram que tinha potencial, inclusive, uma curiosidade, ele queria colocar o nome da série de início Madrugada dos Mortos, mas quando ele foi patentear não podia, porque já muitas séries foram feitas com esse nome, né, Madrugada dos Mortos, desenhos, revistas e etc, então não podia patentear, estava uma coisa universal, e aí ele criou o nome The Walking Dead. Quando ele manda essa história, os caras viram que tinha potencial e disseram, beleza, mas vamos mudar. E aí é quando eles começam realmente colocando as coisas ruins, meus irmãos, fazendo as coisas ficarem ruins. Em nome da tal inclusão, em nome da lacração, eles começam literalmente desconstruindo os personagens, que é o que acontece muito mais óbvio no começo, na série, né? Na série você vê que eles cometeram a audácia de matar o Cal, né? O Cal é o personagem principal, é ele que tá narrando tudo o que aconteceu no The Walking Dead. Eu vou colocar inclusive a imagem aí, vai começar os spoilers, tá? Se você não quer ver, já pare de ver o vídeo agora. Mas pra você que quer ver, tá aí, ó, tá vendo, ó, o Cal tá com a esposa dele, né? Aquela menina que morre lá no começo, eu até esqueci a Sofia. Na série ela morre logo no começo, né? Antes deles chegarem na fazenda. No HQ não, ela se torna a esposa de Cal, tá certo? Então você vê aí ele com a filhinha dele, né? Que já é filho de Cal, com a Sofia. E ele tá ali explicando, né, quem foi Rick Grimes, porque Rick Grimes acontece algo terrível, mas a gente vai chegar lá. Eu vou dar uns spoilers rápido aqui, tá certo, família? Para o vídeo também não ficar muito longo. Vamos lá.
A primeira coisa que não faz sentido na série, né, é que a Judith, a série de TV, a Judith toma o lugar do Cal. No HQ, originalmente, ela morre ali na saga da prisão. Tanto a Judith como a esposa de Rick, elas morrem atravessadas por uma bala, né? O governador vem com aquela turma da cidade para invadir a prisão. Ele não destrói a prisão com um tanque de guerra como acontece lá, né? Que ele atira e tal e destrói bastante a prisão. Ele não sabe usar o tiro e até ele derruba as cercas com o tanque, mas ele não atira. E aí começa aquela luta. O povo do governador toma a prisão passa a ser deles. Eles expulsam realmente Rick com a turma dele, mas o governador também morre do mesmo jeito, né? Ele morre assim como na série, ele morre também no HQ. Mas com essa diferença que tanto a Judith como a mãe, né, que na série quem morre é a mãe, né? Ou seja, a esposa de Rick. Lá no HQ não, morre as duas e segue-se a vida, né? O Rick sai desorientado. Outra também curiosidade, vocês lembram daquele velho do trailer, né? Na série ele é apresentado como um pacifista, né? Um cara que é da paz, um cara que tenta trazer alguma civilidade àquele mundo. E ele morre logo na fazenda, um zumbi abre o bucho dele, que é até meio estranho ali, aquele zumbi tão forte, mas beleza, ele morre, né? Um zumbi que o Cal tava brincando e de repente invade lá e mata o cara. Já no gibi, né, no HQ, ele segue até a saga depois da prisão, até a parte dos canibais. Eles encontram um grupo canibal, né, que está se alimentando das pessoas vivas, e ele morre lá. Ele é o cara que os caras amputam a outra perna dele e come, só que ele já estava doente, né? Parece que ele já tinha sido mordido. Enfim, né? A diferença grande entre a série e o HQ, além de uma vida mais duradoura no HQ, é que ele era macho, na verdade ele era macho de André e da irmã dela, né? Elas começaram, né, fazendo umas brincadeirinhas com ele, e precisando de um lugar para morar e já era o fim do mundo mesmo, elas passaram ali a coisar com o cara, né? A dar uma coisada com o cara. Andrea fala isso depois, né? No começo é só especulações, mas depois se confirma, tá certo? Ela mesmo fala. Então isso é bem interessante. Tem outros personagens que tem uma mudança, mas se vocês quiserem a gente pode fazer outros vídeos detalhados. Aqui eu vou fazer um resumão, tá certo? Uma das coisas que eu achei mais absurda no HQ e também na série foi aquela luta com os sussurradores. Os sussurradores são poucos caras, certo? E eles também não usam armas de fogo, eles só usam facas. Eles andam silenciosamente, o perigo deles está aí, porque você não sabe se aqueles zumbis que estão vindo contra você são zumbis mesmo, certo? Mas o perigo é quando você vai, no caso, matar eles com arma branca, né? Com espada, com faca, porque aí eles se desviam e esfaqueiam você. Mas se você tiver com fuzil, se você tiver com rifle, como é o caso da treta no HQ, Rick monta um grupo fortemente armado, né? Porque o Eugene já consegue fabricar as balas, então não falta mais munição. Os caras estão de rifle e fuzil, não tinha como os sussurradores se aproximarem desse grupo. Mesmo assim, eles saem e conseguem se aproximar e matam os caras. Então assim, é sem lógica isso. Você vê que é pra criar uma tretinha mesmo ali, porque um fuzil, meu irmão, atravessaria vários e vários zumbis, né? E você ia afastando para trás, já que eles vêm andando lentamente. Os sussurradores não podem vir correndo contra você, porque eles precisam manter ali que são zumbis também, né? Então não faz sentido. Além disso, o número deles são poucos. Então a treta contra eles era para ser fácil, mas o gibi cria aquela coisa toda para ficar, né? Tanto o gibi como a série, uma coisa para ficar perigosa. E aí, o que é que o cara inventa de fazer? Ele mata a Andrea, né? A diferente da série, que a Andrea morre logo no começo, no HQ, a Andrea sobrevive por muito e muito tempo. Ela se torna esposa do Rick, né? Depois que o velho já tinha morrido. O Rick também tá sozinho. Os dois acabam se juntando e formam um lindo casal, né? Inclusive, eu coloco ali como os três personagens principais: Rick, Cal e Andrea, sem dúvida nenhuma. Mas aí o cara viu que esse final, que inclusive era o planejado, né? Ele pensava que a revista só ia chegar a uns 70, 80 números, 100 no máximo. A série acabaria em Alexandria. Mas como foi fazendo sucesso, ele resolveu esticar até o 196. E aí ele não podia mais dar um final bom ao Rick, né? Afinal, o pai de família, o cara preocupado em sobreviver e cuidar dos seus, ele é visto como uma pessoa má, né? Então ele começa eliminando Andrea. Andrea morre de uma forma burra. Eugene acaba se enfiando no meio dos zumbis. Ela entra no meio dos zumbis para salvar o cara. Daria para ela ter salvado tranquilo, mas eles inventam que ela foi mordida no pescoço. Tudo isso para simplesmente morrer, né? É uma morte burra, até porque vários outros personagens muito mais fracos do que ela já caíram no meio de hordas e conseguiram sair, né? Mas Andrea acaba sendo mordida e aí ela morre. Todo mundo se despede dela, eles tentam fazer uma coisa bem triste para emocionar, né? Coisa barata.
E depois, em seguida, ela se transforma em zumbi e tenta matar o Rick, né? E o Rick é obrigado a ceifar ela. Assim, uma coisa forçada, família, totalmente sem futuro, né? É aquela coisa que não faz sentido ter acontecido, sinceramente. Não é porque foi com ela, não é porque não faz sentido. Aí começa a aparecer um monte de personagem LGBT, como você pode ver aí nessa cena, né? Duas meninas lindas, aí o Eugênio vendo ela se agarrando. Até então ninguém sabia. Quanto mais HQs o cara fazia, e acredito que o número de vendas ia baixando, ele começava a lacrar, né? Inclusive, tem um personagem que aparece, que na série ele morre logo no começo dos Sussurradores, né? O Jesus vai dar um chute num zumbi, o zumbi se esquiva e esfaqueia ele morre. Na série, eles tomaram esse cuidado porque esse personagem era extremamente lacrador. Primeiro que o cara fez o desenho exato de Jesus, né? Ele fez o desenho de Jesus e depois ele revela que esse personagem é colorido. E ele é colorido daquele tipo que dá em cima de outros casais LGBT. Ele vê lá o cara, se ele ficar afim, ele faz a cabeça, ele tenta pegar, não tá nem aí, não respeita, né? Como sempre, essa é a figura que eles colocam, né? Eles colocam sempre o conservador, o cristão como pior, né? É sempre assim. Aí o interessante também é que esse Jesus, ele tem o trabalho mais perigoso de todos, que é recrutar novos membros, né? E nunca morreu, nunca foi mordido, né? É difícil que um cara como ele tivesse sobrevivido, mas colocam ele inclusive tem um dos melhores finais. Termina ele e o boy dele, que era aquele que fazia as entrevistas ainda em Alexandria, né? Recrutava pessoas para Alexandria, recrutou Rick e o grupo dele. E ele termina aí, como você tá vendo, ó. Esse é o final dele, ó. Ele no gramadozinho, todo feliz, já velho, né? Ele e o boy dele, mostra que eles também é um casal que agora se respeitam, né? Os LGBTs aqui, eles passam muito bem, né? O ruim é pra galera hétera mesmo. Primeiro que aparece um povo que não tem sentido, né? Não tem como, ficou totalmente mal feito, mal encaixado. Aparece uma comunidade com 50 mil pessoas e isso não faz sentido, porque se existisse uma comunidade tão grande, ao longo dos anos, Rick teria ficado sabendo, né? Afinal de contas, várias pessoas entrou nos Três Reinos, em Hitop, em Alexandria, no Reino, várias pessoas. E alguma teriam dito, né, que tenha visto o lugar ou que tentaram uma entrevista lá, porque também faz entrevista para entrar e não conseguiram. Alguém diria, né, que existia aquele lugar, mas o lugar aparece do nada assim, né? É aquela coisa, mudança de história de repente. Então ficou bem paia mesmo. E mais paia ainda o final para o Rick, né? Rick acaba morrendo na mão do filho da governadora de lá, que por inveja, né, por Rick ter implementado, na verdade o grupo de Rick são radicalmente contra o sistema capitalista, né, onde você tem pobres, classe média, rico, né, eles reviveram esse sistema lá e o pessoal fica revoltado com isso, né, o povo de Rick fica revoltado, especialmente o Dwight, e eles querem implementar o comunismo. Ah não, ninguém pode ser mais rico do que o outro, porque isso é uma ideia, sabe, família, de gente de esquerda mesmo, gente lacradora, porque você sabe, você que já trabalhou com um amigo seu, um irmão de batalha mesmo, você já chamou para trabalhar. Você chama 3, 4 pessoas e você vê, meu irmão. Eu sei disso também, porque eu senti na pele isso. Você chama o camarada pra trabalhar, o que é que o cara faz? Começa a se escorar no outro, faz corpo mole, né? E aí quando, por exemplo, você contrata 3 pessoas ali pra fazer um trabalho com você, você tá dando a mola. Quando um começa a se escorar, sobrecarrega os outros. Então não é justo que esse preguiçoso ganhe igual aqueles que estão trabalhando e dando tudo que pode. Essa é a maior falha do comunismo, porque as pessoas não se esforçam de forma iguais. Então, se elas não se esforçam de formas iguais, não tem por que elas receberem de formas iguais. É simplesmente ilógico isso, né? Mas eles tentam forçar goela abaixo. E aí, com poucas ações, pouca mesmo, se você ler o gibi você vai ver, quase nada os caras fazem o esforço, mas conseguem convencer todo mundo que aquilo é errado, né? Começa um motim na cidade e etc. Nisso, o filho da governadora vê que Rick conseguiu realmente tirar o poder deles, vai lá e mata o cara, né? Um merdinha que não sabia nem atirar, ele pega uma arma, mata Rick. Rick tem um final triste, morre com muita dor, né? Pedindo pro cara não fazer aquilo, implorando. E ainda de quebra, quando Cal vai visitá-lo pela manhã, o cara tá lá, transformado em zumbi, né? Esse é o belo final de quem lutou tanto, de quem a gente passou páginas e páginas, capítulos e capítulos assistindo, termina dessa maneira, né? Michonne vira juíza, né, do STF de lá, e é assim que acaba essa porcaria. Então um lixo de série, literalmente não vale a pena você ler e muito menos assistir. Em nome da lacração, uma coisa com potencial, uma coisa que era show de bola,
os caras conseguem transformar numa pouca miséria dessa, né? E olha que eu resumi bastante aqui, viu, família? Porque a transformação de alguns personagens, que é a chamada desconstrução, mas os caras desconstroem em nome de uma agenda. Não, tem que ser assim pra gente incluir isso ou aquilo. Então faz o personagem ali se humilhando, coisa que não aconteceria. E The Walking Dead, ele faz isso o tempo todo, principalmente na série e no HQ, cheio de lacração, né? Tantas lacrações como essa. Você vê o Jesus, o personagem Jesus, colocar ele como colorido é simplesmente para atacar, para ofender os cristãos. Porque se você for olhar, o que é que o Jesus oferece? Ele oferece uma salvação, um lugar que você pode viver bem com a sua família, em um mundo literalmente de demônios, cheios de zumbi comendo a pessoa. As pessoas não têm parada fixa, não sabem onde vão dormir, e de repente aparece Jesus, vê se você é uma pessoa boa e te oferece o paraíso. E aí justamente esse personagem dando ré para trás, né? Por que fazer isso? Unicamente para ofender os cristãos. As pessoas têm que parar de achar que isso é feito por acaso, por um erro, por uma falta de planejamento, porque isso é feito propositalmente e a ideia não é outra a não ser atacar o cristianismo. Eu inclusive assisti o primeiro capítulo de uma nova série com Kevin Bacon, né, que é Caçador de Demônios. Cara, é o mesmo lixo. O primeiro demônio que o cara vai enfrentar é um padre. Se vocês quiserem, depois eu faço um react aqui explicando direitinho a vocês, tá certo? Eu vou encerrando por aqui. Me diz se você já assistiu, se você imaginava que o final era assim, de The Walking Dead. Deixa aí nos comentários e a gente vai voltando a qualquer momento. Fique inscrito e ativa as notificações, tá certo? Um abraço e fui!